Aqui diz que está iniciando a transmissão. Estamos entrando ao vivo, então, agora aqui pelo canal da Inspira no YouTube. Maravilha. Bom, então, primeiro, dar boa noite a todos os que nos assistem. E de cara já agradecer pelos próximos 30, 40 minutos aí que a gente pretende conversar com vocês em relação ao planejamento patrimonial. Inicio também me apresentando. Meu nome é Francine Nagel, eu sou assessora de investimentos e sócia da Inspira Investimentos, que é uma das empresas do grupo, que tem mais por foco auxiliar os investidores a buscar os melhores produtos no mercado financeiro, que fechem sempre com o seu perfil de investidor e com os seus projetos de vida. Mas hoje o nosso foco não é falar sobre rentabilidade. O nosso foco é, na verdade, a gente falar sobre patrimônio. E por isso a gente vai falar também com a Inspira Patrimonial, que é a outra empresa do grupo, e vem nesse momento que a gente tem vivido de muita reflexão, na verdade, em função da pandemia, e a gente tem, então, muitas famílias, né, sofrendo questão de impacto de renda ou despesas. A nossa ideia é ser um pouco mais abrangente e realmente pensar no planejamento patrimonial como um todo. Para isso, eu trago as primeiras reflexões para quem está nos assistindo, se já pensou sobre isso, né? Se já alguma vez pensou, organizou o seu patrimônio como um todo, ou mais do que isso, pensou em que momento está da sua vida. Se está no momento de acumulação de patrimônio, para poder usufruir disso futuramente, ou se está no momento onde já pode desfrutar desse patrimônio, ou até mesmo começar a planejar ele para herdeiros e para sucessores. E por isso, para conversar com a gente sobre esses assuntos, que a gente trouxe o Dr. Guilherme, advogado da BVK, e o Pedro, da Inspira Patrimonial, que vão trazer para a gente um pouco das ferramentas que existem para proteger essas fases da vida. Existem algumas ferramentas, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Claro que cada pessoa vai se utilizar delas conforme a necessidade. Então, a ideia é realmente apresentar elas aqui e a gente já de antemão fica à disposição para poder conversar futuramente e ver o que faz sentido para cada um. E também, quem quiser aproveitar para tirar as dúvidas, é só ir conversando com a gente aqui no YouTube, que eu vi que já tem as pessoas ali dando suas boa noite, né? Então, fiquem à vontade para deixar os recadinhos ali para a gente também. Sem mais delongas, já quero passar a palavra, então, para o Guilherme e já pedir que tu se apresente, Guilherme, apresente a BVK e já nos traz as ferramentas aí de planejamento patrimonial. Claro, obrigado, Fran. Bom, boa noite a todos. Agradecer, primeiramente, a todos os parceiros, os amigos, os clientes que tiraram um tempinho para nos assistir, nos prestigiar hoje. Agradecer em especial ao Pedro e a Francine pela parceria. Pessoas maravilhosas, então é uma parceria bem legal, a gente está atuando em conjunto aí. Agradecer em nome também dos meus sócios, do Marco, da Ana, e de todo o time BVK, esse empenho de vocês, agradecer a Inspira, a XP. Né? E, bom, meu nome, então, é Guilherme Valentini, eu sou advogado, eu sou sócio fundador do BVK, nós temos um escritório, a Matriz, aqui em Santa Cruz do Sul, temos uma filial aqui também, e temos uma filial em Porto Alegre. Nossa vocação é o direito empresarial, nós nos colocamos aí como parceiro estratégico dos nossos clientes, né? E no desenvolvimento do nosso trabalho, muitas vezes ele é permeado por essas questões, justamente que nós vamos tratar hoje, que é o planejamento patrimonial em si e a sucessão, o planejamento sucessório. Muitos empresários que acabam se tornando nossos amigos aí, com o passar do tempo, eles necessitam dessa assessoria, tanto para organizar seu patrimônio, como para preparar seus sucessores e preparar o futuro da empresa deles. Né? Eles se preocupam com isso e isso acaba aparecendo no nosso dia a dia. Bom,
Vamos direto ao tema, então. A primeira questão que eu colocaria é por que planejar a sucessão? Né? Bom, o ato de planejar nada mais é do que antecipar o futuro. Nós temos o Augusto Cury, tem uma frase bem interessante que o meu querido professor Pablo Arruda, inclusive, usa nos seus cursos aí, que ele ministra. O Augusto Cury, ele diz assim: os herdeiros, eles são gastadores de herança. Os sucessores são aqueles que preservam e até ampliam o patrimônio que eles recebem. Né? Então, acho que essa frase já dá a dimensão do porquê se pensar em planejamento sucessório. O herdeiro, ele herda por força de lei, muitas vezes. Como a gente vai chamar depois no juridiquês, é a vocação hereditária, é a ordem da vocação hereditária que está lá no Código Civil. Muitas vezes esse herdeiro ele nem tem conhecimento de como foi difícil conquistar aquele patrimônio pelos pais, ele não tem conhecimento de toda a gestão daquela estrutura empresarial que os pais construíram, não tem noção lá do estoque, do setor de compras, de todas as peculiaridades. O sucessor é aquele que é preparado ao longo do tempo por esse patriarca, ou por essa mãe, por esse pai, para conduzir os negócios da família. E é estranho a gente falar isso, mas muitas vezes um pai ou uma mãe, ele quer preparar, acaba vendo a vocação de um dos herdeiros para ser aquele sucessor, né? Porque esse herdeiro é aquele cara que vai preservar o patrimônio e, como eu disse, é um pouco estranho, mas eles veem nesse herdeiro, nesse sucessor, até a garantia de uma boa vida para os demais herdeiros, né? Uma vida mais tranquila para os demais herdeiros, sabendo que esse sim vai conduzir de uma maneira melhor os negócios da família. Então, esses já são motivos suficientes, daqui a pouco, para a gente pensar em planejamento sucessório. Mas nós temos outros, nós temos alguns argumentos econômicos também para se pensar em planejamento. No Brasil, o ITCD, por força de uma disposição, de uma resolução do Senado, ele é limitado a 8%, o imposto sobre a herança. No Rio Grande do Sul, nós temos aí umas alíquotas que variam entre 3% e 6%. Herança acima de 1 milhão, por exemplo, já vai ser tributada a 6% aqui no Rio Grande do Sul. A doação, né, que é outra forma de transmissão de bens, ela já é regulada por alíquotas de 3% e 4% aqui no Rio Grande do Sul. Acima de R$200 mil, ela já é tributada a 4% a doação. Então, só aí nós já temos uma diferença de tributação, uma economia, que pode ser adotada em caso de doação. Existe também a possibilidade, e já existiram projetos nesse sentido, inclusive no Brasil, que não prosperaram, mas já houveram projetos de lei, para se tentar tributar a herança com imposto de renda. É uma forma de tributação, uma forma de caixa. Daqui a pouco, a gente não sabe, com essa crise que o país vai enfrentar, que os estados, municípios, todo mundo, talvez a União pense nisso de novo. A gente espera que não, mas talvez pense. Existem países como o Japão, os próprios Estados Unidos, a Alemanha, a França, que tributam a herança através do imposto de renda e tributam fortemente. Eles tributam entre 40% e 50% esses bens. É uma atividade, uma forma parafiscal de interferir nessa atividade econômica, então, na economia, para daqui a pouco desestimular o acúmulo de riqueza e que esse dinheiro, em vez de acumular, ele seja reinvestido na economia. Esses países adotam fortemente essa tributação sobre a herança. Não estou dizendo que no Brasil isso vai acontecer, mas já houveram projetos nesse sentido. Essas razões, além dessas razões, a gente pode, daqui a pouco, harmonizar um planejamento sucessório com a questão da redução de custo tributário. E ainda, a gente pode somar a isso a questão de uma melhor proteção patrimonial. Não blindagem, porque blindagem é um termo muito forte, não existe uma blindagem patrimonial, mas existe sim uma melhor proteção do patrimônio, né? E aí surge um outro questionamento que a gente coloca, que é o que se pode fazer em termos de planejamento sucessório, mas o que é isso, né? Que bicho que é esse? Bom, primeiro a gente tem que rememorar um pouquinho o que acontece quando alguém morre, né? O que acontece quando alguém morre é a abertura de um inventário, via de regra. Se ele não tinha um testamento, não tinha uma disposição de última vontade, nada, vai ocorrer um inventário, como eu disse antes,
na ordem da vocação hereditária, previsto lá no artigo 1829 do nosso Código Civil. E a ordem da vocação hereditária, para explicar esse juridiquês aí, nada mais é do que aquela ordem de sucessão natural. Os descendentes e o cônjuge herdam, na ausência de descendentes, os ascendentes, na ausência de ascendentes e descendentes vão herdar os colaterais, na ausência de colaterais, o Estado vai agradecer e vai herdar esses valores, esse patrimônio, né? Bom, o que acontece muitas vezes é que o inventário judicial ele pode conduzir a litigiosidade dentro da família, a brigas, né? A uma malversação desse patrimônio, muitas vezes uma entidade empresarial mal gerida, ou gerida por terceiros, por um administrador, dá aquela corrida para ver quem é juiz do inventário, para ver quem vai ser o administrador dos bens. Então, o inventário, além desse litígio que pode instaurar na família, ele também pode repercutir nos bens, e ele é muito oneroso. Via de regra, ele tem um custo elevado, como eu falei, tem um imposto que pode atingir 6%, nós temos taxas judiciais elevadas, então, ele, além de moroso demais, ele tem todos esses percalços. Bom, existe também o inventário extrajudicial, para a gente só tocar nesse assunto. O inventário extrajudicial é uma ferramenta bem interessante, mas ele pressupõe o comum acordo dos herdeiros, tem que estar todo mundo ok, tudo certo, ninguém vai discutir nada, e ele pressupõe que sejam todos maiores e capazes. Bom, uma das primeiras formas de testamento, e bem antiga até, desculpa, de planejamento, mas bem antiga, vem a ser o testamento. Pode ser um testamento público, um testamento particular, um testamento cerrado, né? Bom, aí existe um planejamento, por mais simples que seja um testamento, possa parecer um testamento, existe uma possibilidade de planejar. Por quê? Porque o testamento, ele permite ao testador dispor de até a metade dos seus bens. É o que a gente chama, o código chama de parte disponível dos bens. A outra metade é a legítima, ela pertence na sucessão aos herdeiros. Então, o testamento vai possibilitar, o testamento é usado por quem normalmente não tem tantos bens, mas ele quer dispor de alguma forma diferente do que está na lei, senão ele deixava ir para inventário, ele vai adotar o testamento porque ele quer algo um pouco diferente, né? E aí ele pode destinar para um terceiro, algum bem, ou algum recurso, e o resto vai obedecer à legítima, ou à sucessão, como está lá na lei. Bom, o testamento, ele é uma ferramenta bastante utilizada, cada caso tem que ser avaliado, né? Mas ele também traz no seu âmago assim, muito litígio. A gente pode ver o exemplo aí do testamento do Gugu Liberato, por exemplo. Toda a repercussão que deu é um testamento, né? Tem muitas nuances, esse dele, por exemplo, né? Não tem nem como a gente entrar no mérito, até porque está judicializado. Mas, enfim, para a gente ter uma ideia do que pode despertar de litígio. Às vezes as pessoas questionam a validade dele, questionam se a pessoa, o testador, era capaz, na época do testamento, estava no seu perfeito juízo, né? Uma série de questões aí que podem ser levantadas judicialmente. Bom, outra forma também de planejamento são as doações, né? As doações, elas podem ser feitas de um ascendente para um descendente. A doação, ela também tem que respeitar a parte disponível. Não pode doar todo o patrimônio para um dos filhos, né? Mas pode doar até a metade do seu patrimônio. A regra é que, uma vez doando uma parte do seu patrimônio para um dos descendentes, esse herdeiro, quando se abrir o inventário lá futuramente do restante dos bens, ele vai ter que trazer à colação esse bem, a gente diz. Para quê? Para igualar as legítimas, para todo mundo receber igual e ter um tratamento isonômico. Mas essa regra, ela admite exceções, e a exceção é quando o doador ele faz constar lá na escritura pública de doação que ele doou da parte disponível, né, e que ele dispensa expressamente a colação desses bens. Aí tem aquele exemplo ali que a gente tem no slide ali. Tu quer que eu compartilhe a tela aqui, Guilherme? Isso, se puder, Fran, por favor. Para a gente ver aqui. Isso. Porque, até aproveitando, tu já passou, então, para nós, na verdade, outras ferramentas também, né? Se a gente for ver, a gente falou um pouquinho do inventário ali,
não sei se está atrapalhando aqui as imagens. Isso. Falamos do inventário, que é, pelo que eu entendi, o processo natural, né, Guilherme? Naturalmente se vai para inventário. O testamento, que vai ser aí sim uma ferramenta, mas que tu só pode testar até 50% do patrimônio. E agora, então, doação, isso? Isso. Certo. Deixa eu passar aqui. Este aqui, né? Teu parceiro esqueceu de te avisar, né, dos slides. Não te preocupa, qualquer coisa a gente volta ali. É. Tá tranquilo. Bom, aí nós temos, então, um exemplo de doação a descendentes. É um exemplo até bem extremo, né? Um patrimônio de 12 milhões, foi doado para um dos filhos, então, 6 milhões, doação em vida, né, evidente, e esse filho já passou para o nome dele, esse patrimônio, enfim, e os outros 6 milhões, eles vão fatalmente recair no inventário judicial, ou extrajudicial. Se o pai, ou a mãe, o doador, enfim, ele fez constar aquilo que eu falei, de isso sair da parte disponível e está dispensada a colação, esse filho, além daquele valor que ele já recebeu, ele vai participar também lá no inventário numa parte igual com os dois filhos, os outros dois herdeiros. Então ele vai ganhar mais 2 milhões e vai formar um patrimônio total aí de 8 milhões. Parece bem injusto, não, mas enfim, eu trouxe justamente o exemplo extremo do que a lei permite, né? E isso pode acontecer com bens, pode acontecer com cotas sociais, pode acontecer com qualquer direito, né? Bom, então a doação é uma forma. Existem alguns entendimentos de que o casal, por exemplo, ele pode fazer a doação de todos os seus bens em vida, né? Isso seria uma partilha em vida, que a gente chama. Tem previsão legal para isso. Respeitadas as legítimas e com todo cuidado, participando todos esses herdeiros sendo maiores e participando, dando consentimento nessas escrituras de doação, de partilha em vida, o STJ tem entendido pela estabilização desse planejamento, pela regularidade, portanto, dele, né? Tem uma questão que eu gostaria de abordar também, é a próxima slide, agora eu vou lembrar de ti, e essa questão é um caso bem corriqueiro até para nós advogados. Muitas vezes o pessoal vai herdar um bem, ocorre um falecimento, e eles têm que abrir esse inventário, têm que instaurar um inventário, mas eles não têm liquidez suficiente para isso. Às vezes acontece muito isso mesmo. A pessoa vai herdar um bem aqui que antes ficava em algum local que não era tão valorizado, a cidade se expandiu, agora isso ali virou um terrenão perto do loteamento, enfim, valorizou o imóvel por alguma razão, tá? E esse pessoal não tem liquidez, não tem, são assalariados, ou, enfim, não consegue muitas vezes promover esse inventário, em função dos custos elevados. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma taxa judiciária de 2,5%. Essa taxa é impressionante, cada vez que eu olho ela aumentou, né? Quando eu comecei a advogar, que não faz tanto tempo assim, era 1%. Né? Então ela vem crescendo. Isso ali é o teto dela, 38.960, porque daria um pouco mais nesse exemplo aí. O ITCD, ele tem uma alíquota máxima de 6%, que se aplicaria aqui, são mais de R$130 mil. Fora os honorários advocatícios aqui, que podem chegar a esse valor, vai variar um pouquinho de cada profissional, né? E do tipo de inventário, se é amigável, se é litigioso, né? Então, nós temos esse custo altíssimo aí de mais de quase R$350 mil para promover esse inventário. Realmente é muito dinheiro, não é qualquer pessoa que tem essa liquidez para arcar com isso. O que se pode fazer, né? O advogado que pegou isso aí, está com isso aí na mão, quer resolver esse problema. Ele pode ajuizar o inventário e lá no inventário pedir a venda judicial, autorização para a venda judicial desse bem, tá? Além da morosidade, além da dificuldade de ser uma venda judicial, quando isso for autorizado, provavelmente esse bem ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser torrado praticamente, porque o pessoal vai ter que vender esse bem para dar vazão para esse inventário, finalizar esse inventário, pagar tudo que tem que pagar e dividir o restante do valor. Não é como quando tem um bem que está límpido, o registro dele no registro de imóveis, pode vender tranquilamente, colocar à venda, né? É diferente. Vai fazer uma cessão de direitos hereditários? Pode até fazer, mas vai descontar todo esse valor aqui do preço da venda dessa cessão.
E, além disso, quem comprar vai barganhar um bocado justamente por isso. Então, nesses casos aqui, pode ser ferramenta também de planejamento sucessório o seguro-sucessão. E claro que o Pedro vai abordar isso aí com muito mais eficiência do que a gente, mas a verdade é que o seguro-sucessão ele serve justamente para dar liquidez, né, e para garantir esse custo do inventário no futuro. Ele é logo ali após o óbito, ele é recebido, tem uma série de detalhes que provavelmente o Pedro vai abordar depois. Porque, Guilherme, aqui tá o mínimo, né? Do que vai ser cobrado, por exemplo, sobre esse imóvel aí de 2.200.000, isso? Exato, é um valor, uma estimativa de custos aqui de um inventário, né? Pode ter uma variação para cima ou para baixo aí, mas é mais ou menos isso. Mesmo se a gente reduzir o valor desse imóvel aqui, a gente vai ver, se for para 1 milhão, 1,5 milhão, continua sendo um valor alto. Uhum. Só aqui a gente calcula, na verdade, em torno de 15%, então, na verdade, do custo, né, do patrimônio, que vai ser em custo depois. Fecha mais ou menos com o cálculo, se a gente olhar, exato. Tá, perfeito. Bom, já se encaminhando aqui para um dos últimos modelos de planejamento, mas é muito difundido esse modelo, ele chama-se sociedade patrimonial. Tá? A sociedade patrimonial, ela é aquela sociedade onde as pessoas físicas, membros de uma família, né, eles alocam, mediante integralização de imóveis, de bens, de direitos, eles alocam todos esses bens dentro da empresa, sob forma de integralização do capital social. Muita gente chama isso de holding, tá? Mas a holding, na verdade, é outra coisa. A holding é um objeto social como a advocacia, como serviços médicos, como venda de medicamentos, serviços contábeis. A holding é um objeto social de participar de outras empresas. Mas, popularmente, as pessoas chamam de holding patrimonial. Mas é sociedade patrimonial. É uma forma de planejamento bem conhecida já e bem difundida, e que nos traz alguns benefícios aí, como eu dizia antes, harmonizando com a questão do custo tributário. Nos aluguéis de imóveis, nós temos aí um comparativo entre PJ e PF, que na sociedade patrimonial nós vamos ter alíquotas aí de tributação entre 11,33% e 14,53%, enquanto que na pessoa física nós teríamos uma alíquota provavelmente de 27,5%, se tiver mais bens locados, mais renda, enfim, atingindo o teto ali, já vai ficar sempre nessa alíquota. Essa variação ali na sociedade patrimonial é principalmente em função da alíquota de 10% ali do imposto de renda quando exceder a 60 mil no trimestre, né? Então, ali que está essa variação desses percentuais aí, né? Mas a gente vê aqui, na alocação de imóveis, essencialmente, é muita vantagem a pessoa que tem patrimônio relativamente considerável, é muita vantagem criar uma sociedade patrimonial, integralizar esses bens lá. Claro que ela vai ter custos com essa integralização, né? Se ela sair locando, se ela tiver preponderância de receita de locação ou venda nessa empresa, ela vai ter que pagar todo esse TBI, porque existem algumas formas de se isentar desse TBI, né? Talvez com um planejamento mais longo. A gente não consegue abordar tudo aqui para não ficar muito longo, mas só para dar uma pincelada nisso. Bom, a gente pode também ver agora o passo seguinte, que seria a venda de imóveis. Uma sociedade patrimonial, onde vai ser integralizado bens, eles vão lá para o ativo imobilizado, depois, contabilmente, eles vão para o estoque dessa empresa, respeitando lá os princípios contábeis lá da continuidade. Tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter uma boa assessoria contábil nesse sentido. E quando tiver no estoque lá esse bem, ele vai ser vendido. E aí ele vai atingir na pessoa jurídica essa faixa de tributação, que pode chegar também a 6,73%. Vamos usar esse valor aí de referência, né? Ali a gente arredondou para 7%. Um imóvel que for vendido por 300 mil, fatalmente ele vai ser ele vai constar como faturamento daquela sociedade patrimonial. Então, esses 300 mil vão gerar a tributação, se é a base de cálculo da tributação, nós vamos ter 21 mil de tributos ali. Numa pessoa física, nós temos 15% de tributação nesse imóvel sobre o ganho de capital. Se o imóvel está declarado lá na declaração de imposto de renda da pessoa física por 100 mil reais,
e ela for vender ele a 300 mil, esses 200 mil, essa diferença é o ganho de capital. Então, são 15% sobre o ganho de capital. Aqui nós temos uma diferença de R$9 mil, de novo, nós temos custos também para fazer esse planejamento e jogar todos esses bens para dentro da empresa. Então, muitas vezes, isso tem que ser avaliado antes, tem que ter uma regra de 3, uma avaliação de cada imóvel. O planejamento ele é muito detalhado, muito minucioso, muito estudado, e a gente vai avaliar. Daqui a pouco, se o imóvel tem um valor bom já, um valor próximo do mercado, intermediário, na declaração da pessoa física, daqui a pouco, e a intenção é vendê-lo em breve, daqui a pouco não vale a pena transferir ele para a pessoa jurídica, vale mais a pena vender mesmo na pessoa física. Mas, via de regra, os imóveis eles são avaliados por valores baixos. Quando eles integram, eles passam a integrar a pessoa jurídica, eles são integrados pelo valor que está na declaração de imposto de renda normalmente, porque se tu colocar um valor superior, isso vai gerar imposto de renda, e a princípio não é essa a intenção. Então, normalmente vale a pena. É uma questão que tem que ser avaliada, tem que ser calculada, o advogado, o contador, com a lupa em cima, e fazer essa análise, né? Bom, além disso aqui, além da organização do patrimônio, além da possibilidade de redução dos custos tributários nessa operação, nós podemos ter ainda uma proteção patrimonial mais efetiva sobre esses bens que vão ser integralizados nessa sociedade patrimonial. Por quê? Porque a gente vai retirar da pessoa física aqueles bens, né, que estão lá na sua declaração de imposto de renda e que normalmente ela adquiriu como fruto do trabalho dela lá na atividade empresarial dela e que normalmente é uma atividade de risco. Como toda empresa, ela está sujeita a riscos trabalhistas, riscos ambientais, riscos consumeristas, como a gente chama, direito do consumidor, riscos tributários, crise, recessão, né? E isso tudo pode refletir na falta de liquidez daquela empresa, pode levá-la a um estado, eventualmente, de insolvência, e aí a gente, sem aprofundar muito, a gente tem as teorias, teoria maior, teoria menor. Teoria menor, por exemplo, é a que trata do risco de refletir uma dívida diretamente na pessoa do sócio pelo simples não pagamento da pessoa jurídica. Como isso acontece? Na trabalhista. Basta não pagar uma condenação trabalhista para que essa condenação ela vá recair sobre a pessoa física do sócio. Claro que antes tem uma penhora na conta da empresa, passou essa penhora na conta da empresa, pronto, passei em júri nas contas da pessoa física, não tem dinheiro na conta da pessoa física, bens da pessoa física vão responder. Então, esses bens não vão mais estar na pessoa física, eles vão estar lá numa sociedade patrimonial. É uma proteção, né, que pode ser bem efetiva, principalmente se isso tudo não foi feito em fraude, tá? Que é o nosso objetivo. A gente tem que trabalhar nessas hipóteses, né? O que eu digo não foi feito em fraude? Foi feito antes de qualquer situação de insolvência. Eu estou numa situação de regularidade, estou planejando a minha organização patrimonial, a minha sucessão, e faço isso numa situação de regularidade. Eu tenho todas as minhas negativas. Eu concluo essa operação em dia com o fisco, enfim, com todos. Então, muito mais difícil vai ser de atacar esse patrimônio. Esse patrimônio ainda pode ser transferido em ato contínuo já para os seus sucessores na forma como entender melhor aquele patriarca, aquela mãe, aquele pai, enfim, ou aquele casal. Essa transferência ela pode se dar mediante normalmente doação dessas cotas sociais, com reserva de usufruto e com manutenção de todos os poderes de gestão e políticos sobre essa empresa, né? Praticamente só vai se depender dos herdeiros que receberam essas cotas para se alienar essa empresa. Todos os atos de gestão, recebimento dos frutos, rendimentos dessa empresa vão ficar nas mãos ainda dos doadores, né, através desse usufruto. Nesse usufruto, normalmente, se incluem cláusulas de inalienabilidade, por exemplo, essa palavrinha difícil aí, né? E essa cláusula, ela já traz de arrasto aí com ela a incomunicabilidade, né? E outra, a impenhorabilidade, vou falar 3 palavrinhas difíceis, né?
A incomunicabilidade é o que garante que esse bem que foi doado, essas cotas que foram doados para esses sucessores, eles não vão entrar num divórcio, não vão se comunicar com o patrimônio da pessoa jurídica que eventualmente casar com esse sucessor. A pessoa não vai ter direito em divórcio, por exemplo, a essas cotas sociais. A gente está sendo meio malvado aqui, mas, enfim, é um direito de quem está doando, de quem construiu aquele patrimônio, gravar ele com essas cláusulas restritivas, se ele assim entender. Então, é uma questão de organização patrimonial bem interessante, a sociedade patrimonial. Eu já estou me estendendo um pouquinho aqui, eu vejo que o nosso tempo já está correndo, né? Restaria dizer sobre isso que essas cotas, elas são avaliadas normalmente, tanto no caso de doação, quanto que se, por exemplo, não doarem essas cotas, se depois houver uma sucessão dessas cotas, elas vão ser avaliadas, né, pelo Estado, numa sucessão, numa doação. O Estado faz uma avaliação contábil, ele pega lá o balanço da empresa, os dados contábeis, e vai chegar ao valor patrimonial dessas cotas e dividir pelo número de cotas transferidas. A regra é essa, né? Existem alguns exageros, às vezes, do Estado, né? Mas a regra é essa, que tem sido respaldada judicialmente, inclusive. O assunto ele é bem abrangente, eu tentei ser breve, tentei não falar tanto termo jurídico aqui para a gente conseguir repassar para o pessoal. Tem ainda outras formas de planejamento, que são algumas modalidades bem mais complexas. Nós temos aí o trust, por exemplo, que é um contrato internacional. Então, um instituidor de um trust, né, que é o settlor, ele vai transferir o patrimônio dele para uma trustee company no exterior, por exemplo, e essa trust ela vai administrar esse patrimônio, ele vai transferir efetivamente. Ela é muito mais proteção patrimonial do que planejamento sucessório, mas ela pode ser planejamento também. Ele vai transferir esse patrimônio, esse administrador, esse gestor internacional, ele vai administrar, normalmente em paraísos fiscais eles vão administrar esses bens, ele vai render frutos, bens, direitos, ações, se tiver aquele parte do patrimônio que ele transferir, né? E vai repassar os rendimentos ao próprio instituidor, se ele se indicar como beneficiário, ou a um terceiro. Claro que isso é um contrato muito mais oneroso, então envolve um patrimônio bem diferenciado. Imagina essas empresas, essas companhias, elas têm toda uma assessoria aí, contábil, de advogados, o próprio gestor, economista, enfim. Mas só para a gente ver o quão aberto é esse tema e que pode ser hipótese também para alguém, para a gente ir pensando em casa. Gente, eu acho que uma respirada aqui, eu acho que é isso aí, né? Passar a palavra para ti, Fran, para o Pedro, como vocês preferirem. Tá, não, perfeito, te agradeço. E é interessante trazer realmente que são várias ferramentas, tem que ver o que faz sentido para cada família, para cada pessoa, né? Exato. Pedro, agora é tudo contigo. O que tu tem aí de ferramentas para nos apresentar no planejamento patrimonial? Certo, então, dando continuidade aqui, a minha fala vai ser um pouco mais enxuta que a do Guilherme, né? A gente vai falar sobre uma ferramenta específica, mas, então, só retomando um primeiro ponto ali, eu sou o gestor de riscos da Inspira Patrimonial, né? Um trabalho que a gente faz em parceria com os assessores financeiros, e a gente tenta avaliar as fragilidades do patrimônio, né? Avaliar questões de gestão de risco mesmo, né? Quando a gente fala gestão de risco, para os nossos clientes aqui, os investidores, não é uma questão de alta ou baixa de mercado, a gente está falando de risco de geração de renda mesmo, ou até risco de dilapidação do patrimônio pela falta do planejamento, que é o que o Guilherme falou, de boa propriedade até o momento, né? Então, o que eu vou trazer? Eu vou trazer hoje a questão do seguro como uma ferramenta financeira, né? Visando assim o uso dele em diferentes fases. Eu vou tratar também de forma bem superficial, assim, depois a gente vai tratar um exemplo, porque a cotação desse seguro, a avaliação dele depende de cada caso, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é a fase de contratação de um tipo de seguro visando um planejamento patrimonial, né? Então, a primeira fase que a gente traz é a fase de acúmulo, quando a pessoa está dando os primeiros passos ali na carreira,
conquistando o patrimônio, conquistando bens, quando ela está, vamos imaginar que abriu uma empresa recentemente, qual é o risco principal que ela corre agora, nesse momento? Vamos imaginar que está numa constituição familiar também, todo o contexto envolvido. Se essa pessoa, por algum motivo, para de gerar renda, vamos imaginar um afastamento ali de 5 meses, 6 meses, 1 ano, que seja, então ela vai ter, a renda dela tende a cair muito, pensando aqui no profissional autônomo, um empresário, enfim, a renda tende a cair muito e o custo tende a aumentar, vai gerar um gap financeiro ali que um dia talvez seja recuperado, mas ele pode levar muito tempo para acontecer. Então, existem proteções específicas para esses casos, que é proteção contra o diagnóstico de uma doença grave, uma internação hospitalar, um acidente, uma invalidez, enfim. Essa é a primeira fase do seguro que eu acho que é importante ressaltar que ela existe. O foco que a gente está tendo aqui é na segunda fase, que é quando essa primeira fase deu tudo certo, a pessoa conseguiu constituir patrimônio, está lá já pensando até na questão agora de como vai ser feita a sucessão desse patrimônio. E aí o Guilherme trouxe diversas maneiras que isso pode ser feito, mas o Guilherme deixou um link bem interessante para mim, que é aquela questão da liquidez. A família vai ter liquidez para quitar todos os encargos ali, para poder, de fato, adquirir esse patrimônio deixado. Até um relato que a gente escuta, já escutei de alguns clientes, até por uma visão bem interessante, que o pessoal fala assim: Pedro, o que eu conquistei até hoje, minha família está bem amparada. Se acontecer uma coisa comigo, se eu vier a faltar, minha família está bem amparada. E, de fato, quando a gente avalia a questão do patrimônio, concordo com a pessoa que a família esteja bem amparada, mas tem um ponto que é bem importante relevar também, A família estará bem amparada depois de quitar todos os encargos, A coisa não é tão simples. O Guilherme trouxe ali que não é simplesmente passa para a herança, os filhos recebem e deu, Então tem todo um trâmite necessário para isso. Então a gente, pensando assim de forma mais prática, pensamos num exemplo também para ficar mais claro um pouco a ideia, entender um pouco melhor no contexto, Então o exemplo, até Fran, pode compartilhar aquela tela da imagem ali, acho que vai ficar mais claro de entender, enquanto eu vou citando nosso exemplo. O nosso exemplo, então, a gente pegou vamos pegar um perfil, um empresário, um homem de 45 anos, saudável, com um filho menor de idade, Eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, dos nossos clientes, se enquadram nessa situação, ou até conhece alguém que esteja nessa situação, porque não é nada fora do comum. E esse cara está pensando agora o que ele pode fazer na sucessão, como é que ele pode elaborar isso aí. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar ali é a questão do patrimônio. O que é o patrimônio? Que eu coloquei ele como 3 milhões de reais. Patrimônio é tudo que está linkado a essa pessoa, Seja a questão imóveis, imóvel de investimento, imóvel de uso, a própria carteira de investimentos dele na XP aqui com a gente entra dentro do patrimônio também, a empresa entra no patrimônio, as cotas da holding entram no patrimônio, tudo isso vai somar nesse bolo. A gente botou aqui um valor arredondado ali de 3 milhões de reais. Ali abaixo, então, são todos aqueles encargos que o Guilherme trouxe, que a gente viu que pode ser um custo bem alto, de fato, e a gente até, calculando por cima ali, dá para chegar tranquilamente a 15%, passar de 15%, e se a gente for arredondar ainda, colocando uma margem para custeio de padrão de vida da família, a gente arredondou para 20% do custo total, para ficar mais fácil o cálculo também. Então, 20% dos 3 milhões vai gerar um custo, uma necessidade de proteção ali de 600 mil reais. Então, essa conta ela já existe. Essa conta já existe. A gente tem que ver a melhor forma de lidar com ela. Então, aí tem toda a questão de um apoio jurídico por trás disso. A pessoa tem que estar bem planejada para não trancar nessa fase. A família, nesse caso, teria que ter essa liquidez de 600 mil reais para poder cumprir com todos os encargos. E aí, o que vai passar? Vai passar um patrimônio de 2,4, porque 600 foi dilapidado já. Isso pode ser feito através da venda de um imóvel, aí tem que entrar com via judicial também. Aí o Guilherme domina
com certeza muito mais essa parte, convive com isso aí diariamente, né? Depois pode até discorrer sobre isso. Então, onde é que entra o seguro nessa situação, nesse exemplo que a gente criou, né? Então, essa pessoa com 45 anos, saudável, a gente faz uma apólice de seguros com um capital segurado de R$600 mil. Quanto custa isso, né? Ali eu botei um quadradinho azul destacado, R$310 mil aproximadamente. Por que eu botei um valor fixo? Esse valor ele tá fixado porque esse produto ele é um pouco diferente do mercado tradicional, tá? A primeira coisa é que esse valor, aqui no nosso exemplo, ele vai ser parcelado em 10 anos. Pode ser pago de forma mensal, anual, enfim, isso aí são outros detalhes. Vamos botar anual para ficar mais fácil o cálculo. Então, daria 10 parcelas de R$31 mil, né? E a pessoa ela compra um seguro de R$600 mil. A gente está falando uma diferença aqui, até fazendo uma analogia com o seguro do carro, por exemplo, né? Até quando eu vou ter seguro do carro? Eu vou ter seguro do carro enquanto eu pagar por isso. No momento que eu cessar o pagamento do seguro, eu perco o serviço. Eu não estou mais protegido. Nesse caso aqui, não. Esse produto específico, não. Ele vai comprar esse cheque, né? Então, essa primeira característica ela é muito interessante, que é a questão da alavancagem patrimonial, né? Ou seja, ele está tendo uma redução muito grande do custo, de 600 para basicamente metade, ali 310, só que ainda assim é um seguro. Então, a pessoa está protegida desde o momento da contratação. Ele contratou o seguro hoje, qualquer coisa que venha acontecer nele em qualquer tempo, seja, claro, falando aqui de morte de qualquer causa, tá? Seja motivos naturais, acidentais, enfim, a família já recebe esses R$600 mil, vai direto para os beneficiários, para eles poderem ter essa liquidez ali que o Guilherme levantou como um problema, para poder custear toda essa questão dos encargos ali e poder seguir dali para frente, sem trancar nesse ponto, né? Então, tem essa questão da alavancagem patrimonial, né? São os pontos que eu vou falar que é diferente do mercado tradicional um pouco. Essa apólice, ela é vitalícia, por isso que ela é muito usada para fins de sucessão de patrimônio, porque ele paga, nesse exemplo aqui, por 10 anos, pode ser por mais tempo também, enfim, ele paga por 10 anos, ele quita o pagamento do seguro. Nesse caso, como eu falei, ele tinha 45 anos, né? Ele vai quitar os 55, ele comprou esse seguro. Ele vai estar com 60, com 70, com 90, com 100 anos, e ele vai estar com essa carta atrelada ao CPF dele. Então, a qualquer tempo que ocorrer uma situação com ele, a família vai receber esse capital segurado. Esse produto ele não tem prazo de validade, ele não acaba, tá? Ele não expira, né? Então, por ser vitalício, por ter a questão da alavancagem, tem essa redução do custo bastante significativa, tem ainda uma vantagem tributária muito, muito interessante, que essa carta de seguro, por ser advinda de um seguro de vida, não incide imposto de renda, né? Então, não incide nenhum tributo sobre o seguro. Então, esses R$600 mil é um valor líquido que cai na conta do beneficiário, não passa por imposto de renda, não entra em herança nem inventário. Qualquer outro patrimônio que ele venha acumular vai somar lá naquele primeiro quadradinho que a gente falou dos 3 milhões. O seguro não. O seguro é o que vai resolver essa situação toda sem aumentar o custo. Na verdade, é o que resolve o custo, né? Então, tem outras características, né? Eu não vou entrar tão a fundo no detalhe de cada um, mas um ponto interessante, 2 pontos interessantes assim para finalizar a característica geral desse produto, tá? Ele, para ser contratado, a pessoa tem que passar por uma análise prévia de saúde, né? Então não é um produto disponível para qualquer um, digamos assim, porque a gente faz a proposta, depois da proposta passa pela análise de risco e aí a seguradora define se a pessoa é segurável ou não. Ela sendo segurável, aí existe a contratação. Depois que contrata, se acontecer o sinistro, a indenização ela é de forma muito mais rápida por ter tido a análise prévia, né? E quando a pessoa passa por essa análise prévia, a seguradora congela a idade e o estado de saúde da pessoa na entrada. Então, qualquer coisa que venha acontecer dali para frente, seja um diagnóstico diferente de saúde que possa agravar o risco, ou o próprio aumento da idade, a pessoa não paga mais por isso, ela não passa por reenquadramento etário,
né? Porque o valor foi fixado lá no começo e ela pode ter a certeza da indenização, né? E tem ainda uma outra questão tão importante quanto, é que o valor aportado nesse seguro, ele também é resgatável, né? Então, se por algum motivo mudou a configuração financeira, mudou o cenário, mudou a estratégia, a pessoa queira resgatar o valor que ela aportou no seguro, ela consegue fazer isso, né? Então, não é um seguro de fundo perdido. Ele fica protegido durante o tempo que precisou. Se por alguma mudança achar que é mais conveniente fazer o cancelamento, ele consegue resgatar o valor que foi pago e aí o seguro tem fim. Então, são os dois possíveis finais do seguro. Ou o valor volta para o segurado em vida via resgate, ou vai para a família via indenização. Tá? Não é um produto de fundo perdido, como eu falei. Então, claro, tentei ser bem abrangente, né? Existem muitos detalhes, várias configurações do seguro, mas me ponho aqui à disposição para qualquer dúvida ou qualquer assunto que possa surgir dentro dessa ferramenta. Legal, Pedro, te agradeço muito aí pelas palavras. Eu, enquanto deixo aqui os nossos contatos, tenho, na verdade, duas perguntas aqui que eu recebi. Uma para o Guilherme, que diz: posso colocar todo o meu patrimônio na sociedade patrimonial? E aí coloca entre parênteses, né, investimentos XP, foi de um cliente aqui que eu recebi. Então, não sei qual é a tua visão, Guilherme, se é possível colocar também investimentos financeiros na sociedade. Sim. Bom, o que nós entendemos, assim, avaliando a parte tributária e a parte legal também? Um bem que a gente costuma não colocar na sociedade patrimonial é a casa, que é o bem de família, que é onde a pessoa reside. Porque esse bem já tem proteções legais, então não tem por que eu pejotizar esse bem. Esse bem, se ele está na minha pessoa física, eu posso mantê-lo lá, ele não é penhorável, salvo exceções como alimentos, né, ou dívidas do próprio imóvel. Então, a gente não aconselha colocar esse bem na holding patrimonial, na empresa patrimonial. Né? Salvo se quiser realmente, não está correndo nenhum risco, vamos lá, quer colocar lá, por alguma razão. Bom, os investimentos. Né? Os investimentos, a legislação tributária, a maioria dos investimentos, eles são muito mais tributados na pessoa jurídica. Né? Na pessoa física, ela goza de isenção na maioria dos investimentos financeiros. A renda fixa, por exemplo, aí, vamos falar em LCI, LCA, a gente vê que eles são isentos de imposto de renda da pessoa física. Exato. Jogados numa pessoa jurídica, eles já vão ser tributados aí, uma faixa de imposto de renda de 15% a 22,5%, se não me engano. Ações, né, também, elas têm isenção na pessoa física, pelo menos até o limite de R$20 mil mês. A partir disso aí, ela sofre tributação, mas então, salvo quando eu há muitas ações, né, aí sim pode ir para a pessoa jurídica. Na verdade, tem que ser avaliado cada caso, sempre. Né? Alguns fundos, a tributação é igual, né, pessoa jurídica, pessoa física. Nós temos ali, nas ações, aquela compra e venda no mesmo dia, que é mais tributada, 20%, né? Outra que é tributada 15%, quando demora alguns dias ali para fazer. Então, regra geral... Oi? O day trade e o swing trade. Essa parte exatamente. Já fica da parte dos investimentos. Exatamente. Estou me metendo aí. Exatamente. Mas regra geral é essa. Perfeito. Perfeito. Regra geral na PF é mais tributado. Claro. É da maneira, então, como a gente também já trabalha com os investidores que a gente acompanha, né? Dizendo que, normalmente, a parte financeira não faz tanto sentido estar dentro da sociedade patrimonial. Claro que cada caso tem que ser avaliado, mas realmente a gente consegue algumas isenções de imposto de renda, tributos menores nesses casos para a pessoa física, né? E a outra, Pedro, que veio aqui dizendo: posso contratar o seguro ainda quando estiver em processo de acúmulo? Pode, na verdade, o aconselhamento é que até deva fazer isso, né? Porque aquela análise prévia que eu comentei ali, Fran,
ela avalia principalmente a precificação do seguro se dá por dois fatores principais, que é a idade de entrada e risco de saúde. Né? Então, quanto mais jovem a pessoa for, mais barato fica. Ele não tem nenhuma relação assim com outro fator, a não ser idade. No momento que a pessoa faz aniversário, troca a idade ali, o aumento do preço acompanha. Né? Porque quanto mais elevado for ali, maior o risco de acontecer alguma coisa. Né? Então, quanto mais jovem, realmente mais barato. E até por ser vitalício, vale mais a pena contratar antes. Né? Tá, perfeito. Veio mais perguntas agora aqui, gente. Qual o tempo médio de um processo de inventário sem litígio? Guilherme, tem ideia desse período, desse tempo? Bom, o inventário judicial ele demora igual, ele vai tramitar aí talvez 2 anos, né, para ser encerrado todas as fases e etapas, porque realmente na parte judicial ela demora um pouquinho mais. O extrajudicial, talvez tu conclua ele em 90 dias, né, 120 dias. O inventário extrajudicial sem litígio nenhum, todos os herdeiros como acordo, tudo ok. Mais ou menos isso. Tá. Teve mais uma, Guilherme, para ti, aproveitando da Ângela. É possível fazer um inventário em partes, caso não disponha do dinheiro total para pagamento de tributos? Olha, não é comum, mas existe uma possibilidade de fazer uma parte do inventário e depois se faz uma sobrepartilha, que a gente chama, né? Então, não é muito comum, mas é possível. Tá, perfeito. E uma do Delson, acredito que seja para ti, Pedro. O seguro possui ajuste de inflação, qual a taxa? Ele corrige o valor segurado, corrige por IPCA, sempre no aniversário da pólice, né, para não perder valor de mercado também. Até aquele exemplo que a gente trouxe ali, valores nominais, né, para não fazer nenhuma projeção em cima disso. E aquela questão do resgate que eu comentei, ali tem uma correção um pouco mais ascendente, né? É IPCA mais 3% atuariais. Então, ele tem uma curva que sobe um pouquinho mais, ele se comporta como se fosse até uma renda fixa, né, Fran? Mas a gente tem que entender, assim, ó, que esse tipo de seguro, apesar de ser resgatável, apesar de poder ter ganho financeiro, o propósito dele não é esse, né? Existe, né? Se deixa bem claro para não confundir com investimento. Ninguém coloca dinheiro nesse seguro ou contrata esperando tirar um dinheirão lá na frente. Mas ele ajuda, mas não é essa a função. A função principal dele é fazer a segurança e um plano B é poder resgatar isso ainda com ganho, se for o caso. Né? Tá. E a outra do Fabiano, acho que vai também nesse caminho, Pedro. Boa noite. Se for feito o resgate do seguro, existe alguma retenção ou resgata-se o valor total? Não, dependendo da seguradora, a gente trabalha aqui nas parceiras comerciais da XP, são umas grandes seguradoras de mercado, é possível resgatar parte do valor acumulado, né, geralmente até 70%, e deixar 30% residual para seguir segurado. Né? Então, até 70% ou 100%. Resgatando 100%, finaliza o seguro. Né? Ou resgata menos ali, retira aquela parte, aquele valor que ele adianta vai ser descontado o valor total do capital segurado. Não é proporcional, né? Digamos que eu tenho ali acumulado 100 mil reais no meu seguro e a minha apólice é de 500 mil. Tá? Eu resgatei 50 mil. Numa falta minha, a indenização fica em 450. Tá? Não é proporcional ali ao resgate, à indenização. Tá, perfeito. Agora, do Luiz, quais os custos para transferir imóveis de pessoa física para pessoa jurídica? Bom, a gente abordou ali antes, na verdade, pode ser transferido por várias formas, pode ser vendido, pode ser doado, pode ser, como a gente falou, integralizado na pessoa jurídica, através da pessoa física, integraliza na pessoa jurídica e vira sócia daquela pessoa jurídica com aquele valor representado pelo capital social, que é o valor do bem. Né? Então, são as formas mais comuns de se transferir esse patrimônio para a PJ, né? Tá, perfeito. Acho que agora já se encerraram as perguntas. Eu só queria complementar uma questão que o Pedro trouxe ali, o seguro não é um investimento, né, Pedro? Como o nome diz, é um seguro.
Existe sim um modelo que também é utilizado como ferramenta de planejamento patrimonial, que é a previdência privada. Essa, sim, acaba sendo também um investimento e que pode ser utilizada em vida ou ela pode servir para a sucessão, dado que, assim como o seguro é passado automaticamente para os beneficiários que são definidos, né, nessa previdência privada. O único ponto importante é realmente não se utilizar mais dessa previdência para renda em vida, para que ela sirva de sucessão, se assim for pensada sobre ela, né? No sentido de comparar com a liquidez de um seguro. Mas para trazer mais uma ferramenta aí de todas que a gente já falou, mas acho que encerramos por aqui, gente, passamos um pouquinho do horário que a gente tinha previsto, mas agradeço também as perguntas, agradeço a vocês pela disponibilidade de tempo e todos os amigos, investidores, clientes e interessados aí que disponibilizaram o seu tempo para ouvir a gente. Tá certo? Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Fran. Valeu, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Abraço, obrigado, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.